Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto há pouco lido, de Lucas 10, 38 a 42, sobre o tema: vamos priorizar o mais importante, a melhor parte, que é ouvir Jesus. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje em dia as balanças são todas de precisão. Você colocou a mercadoria ali, pá, aparece um númerozinho. Eu sou um pouco mais antigo, os mais velhos vão lembrar disso. As balanças eram diferentes. Na época nem mercado tinha, era armazéns. E quando você entrava no armazém, nos produtos não vinham sacados. Tinham grandes galões lá, cheio de arroz, cheio de feijão, cheio de sal. Todas as mercadorias ficavam assim. E aí você escolhia com pote assim de metal, colocava em sacos de papel, não tinha plástico também, e aí num lado da balança ia aquela mercadoria e no outro iam pezinhos de ferro, 50 gramas, de 100 gramas, 200, 300, 500, 1 quilo, e se ficava colocando até a balança ficar equilibrada e se sabia que esse era o peso exato. Não tinha como errar, aquilo era preciso. Na casa do meu avô, na época ele plantava fumo, e na época lá em Candelária, no Rio Grande do Sul, e se colhia, tinha que se vender em arrobas. E ele tinha uma balança bem grande, onde tinha um quadradão assim, onde se botava o fumo, e do outro lado, então, aquela partezinha do ferro, onde também iam esses pesos. E era uma alegria quando uma vez por ano a gente se reunia a família, e então estava eu lá com minhas irmãs e minhas primas, e aí meu avô fazia questão de pesar. A gente criança pequena, e ele pesava um por um, colocava ali os pezinhos do outro lado e anotava na parede, tal dia, tal ano, tal peso. E ele media, gente, conforme ia. Aquilo era uma delícia, era muito legal aquilo. E essa balança grande também, ela era muito precisa. Quando nivelava, era aquele o peso, assim como o comerciante também. Quando estava nivelado, ele dava a quantidade correta. Ah, como seria bom se a nossa vida também fosse assim, equilibrada. Nem mais, nem menos, mas equilibrada. Entretanto, muitas vezes a nossa vida não é assim. Às vezes estamos nervosos, chateados, gritamos, brigamos. Outras vezes calmos, tranquilos, está tudo certinho. Mas muitas vezes a vida cristã também não anda muito equilibrada e pendemos ou para um lado ou para outro. O ideal seria que todos os cristãos fossem equilibrados. Entretanto, também entre cristãos existem pessoas que pendem para um lado, gostam do culto, gostam de ouvir a palavra de Deus, de estudar a Bíblia, fazer o devocional, mas tem uma certa dificuldade em aplicar isso que aprendem lá no dia a dia, de colocar essa palavra em prática. Ouvem, mas não vivem aquilo que aprenderam. É como uma balança que está pendendo para um lado só. Do outro lado, existem aquelas pessoas que fazem o contrário, que dizem: essa coisa de ir para a igreja, isso não resolve nada. O que importa é que eu sou uma pessoa boa, eu sou altruísta, eu tenho muita empatia, eu ajudo todas as outras pessoas, e assim não demonstro interesse em estar no culto, estar no estudo bíblico, ler e aprender. Estão sempre trabalhando demais, cansados demais, têm outras prioridades. E assim a balança pende para um lado. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque no domingo que passou e também nesse final de semana nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 10 de Lucas. E aí no capítulo 10 nós temos duas histórias que mostram como viver uma vida cristã equilibrada. Ouvir e praticar, fé e ação. A primeira história é do bom samaritano, que nós ouvimos no domingo que passou, onde Jesus elogia aquele que socorre o próximo e necessitado, aquele cidadão que estava
quase morrendo de tanto apanhar, que foi assaltado, e o bom samaritano vai lá, põe remédio nas feridas dele, limpa a ferida, leva para hospedagem, paga para que as pessoas cuidem dele, ele fique bom. Do outro lado temos o sacerdote, o levita, que conhece a palavra de Deus, que sabe da palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, mas na prática não exercita. Já o samaritano, que era desprezado pelos os judeus, ele agiu com bondade e com amor. E quando ouvimos essa história, temos a tendência de pensar, bom, então, o importante é viver uma vida de amor, fazer o bem, não interessa ler a Bíblia, estudar e ir na igreja. Só praticar o amor está bom. Só que aí vem a história de hoje, no mesmo capítulo, onde Jesus está indo com os discípulos para Jerusalém, e antes de Jerusalém ele sempre dá uma paradinha ali em Betânia, pertinho, como se fosse daqui a Coroa Grande. E ali ele ficava na casa de uma família que era muito querida para Jesus. Lázaro, Marta e Maria. No texto de hoje não fala de Lázaro, provavelmente ele está trabalhando. E então o texto diz que Jesus chega com os discípulos e Marta logo se alegra, e ela começa a fazer os preparativos, ela quer arrumar a casa, ela começa a fazer comida, ela quer cuidar bem. O mestre está ali, o melhor amigo que eles têm, aquele que sempre tem um ensinamento de Deus, aquele que vem com muito amor, e ela está trabalhando demais. Enquanto isso, Jesus, num outro espaço maior, está ensinando os discípulos, falando do reino de Deus, falando do amor de Deus. E Maria está ali sentada, ouvindo o ensinamento de Jesus. E então, de repente, Marta nota aquilo e se aborrece. Fica incomodada e chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã me tenha deixado sozinha para todo o serviço? Diga a ela que venha me ajudar. E então Jesus diz: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus não disse que o servir é errado, pelo contrário. O próprio Senhor disse para a gente servir sempre com alegria. Entretanto, naquele momento, Marta deixou de perceber a prioridade que era Jesus. Ela estava tão preocupada com o serviço que quase perdeu a presença do Senhor e Salvador na sua própria casa. Maria entendeu que o mais importante era sentar e aprender, ouvir Jesus. Hoje, muitos também pensam como Marta, que o importante é fazer, produzir, cumprir tarefas, ser útil. E sim, servir é necessário, alguém tem que fazer as coisas, senão nada acontece. Mas o primeiro e mais importante serviço que oferecemos a Deus é abrir os ouvidos, os olhos, o coração para a sua palavra, para ouvir e aprender com atenção e fé. Aprender para viver depois, então, no dia a dia, esse aprendizado. Muitos dizem: eu não vou muito à igreja, mas eu faço o bem. Isso é incompleto. Outros dizem: eu vou à igreja, sou fiel a Deus, oro todo dia, mas eu não tenho muito tempo de ir lá fora. Está praticando esse amor. Também é incompleto. A vida cristã equilibrada é aquela que une as duas coisas: ouvir e praticar. Jesus disse: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam, e procedem daquela maneira, ouvir e praticar. No Salmo 27, que acabamos de ler, no versículo 4, lemos assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu santo templo. Queridos irmãos e irmãs, a história de Marta e Maria, do texto de hoje, ela nos ensina que o equilíbrio na vida cristã começa
aos pés de Jesus. Começa com a escuta atenta à sua palavra. E depois vem a ação, o serviço, a entrega, o praticar aquilo que se aprendeu. Que bom que não foi só aquela visita. Que bom que Jesus continua nos visitando sempre de novo com a sua palavra e com os sacramentos. Não desperdicemos as oportunidades em que Jesus nos visita. Na explicação do terceiro mandamento, nós lemos que devemos gostar de ouvir e estudar, praticar a palavra de Deus. E então temos um alerta: não desprezar a palavra de Deus. Quando é que eu desprezo a palavra de Deus? Quando eu me preocupo com outras coisas no momento em que Deus está falando. Por exemplo, ao invés de estar no culto, estou dormindo, estou olhando novela. Em vez de estar no estudo bíblico, estou fazendo outras coisas. No momento em que eu sinto vontade de orar, de conversar com Deus, eu vou orar, eu digo, não, vou fazer isso depois. Isso é desprezar aquela oportunidade que Deus está dizendo, é agora, faz. E a gente é especialista em achar desculpas. A gente sempre tem uma desculpa. Tinha um pastor que estava muito preocupado lá no interior com um membro seu que já fazia 2 domingos que não ia no culto. E ele falou com esse membro, quando encontrou ele durante a semana, e disse, poxa vida, 2 domingos já não vai no culto? Ele, pastor, daqui a pouco começa a época da colheita e eu não posso perder tempo. Eu preciso estar trabalhando para que a minha plantação esteja muito bonita, muito boa e produza aquilo que eu espero, porque se eu trabalhar, não trabalhar, eu não como. Eu não posso perder um dia, o domingo todo. O pastor disse, não, mas não é o domingo todo, é só a parte da manhã, depois do almoço, depois do trabalho. Ele, não, pastor, eu preciso estar lá trabalhando para que a plantação esteja bonita e produza. Não dá. O senhor vai me entender? Eu tenho certeza que Deus me entende. Quando chegou no sábado, o pastor disse, poxa, eu vou passar lá para fazer mais um convite. Então o pastor estava passando de carro, devagarinho, ali na roça, e olhando as plantações, todas elas bonitas, e todo mundo trabalhando no sábado, produzindo e tal, limpando, capinando, botando adubo, botando calcário, botando defensiva, todo mundo trabalhando. E aí o pastor estranhou que numa fazenda, antes de chegar na casa do membro da igreja dele, não tinha ninguém trabalhando. E a produção, a plantação, estava bonita igual a dos outros. Estava exatamente igual, não tinha diferença nenhuma. Ele olhou aquilo e pensou, como é que as outras, todo mundo trabalhando, e essa aqui não tem ninguém trabalhando, está bonita da mesma maneira. E aí chegou na casa do membro, estava ele lá trabalhando com a esposa, família toda. Ele, e aí, tudo bem, vim tentar conversar para que amanhã tu vá no culto e tal. E me explica uma coisa, realmente a tua plantação está bonita, dos outros também, todo mundo. Por que nessa plantação aqui do lado não tem ninguém trabalhando hoje? Ele, pastor, porque é sábado. E esse pessoal aí, eles guardam sábado, e no sábado eles não podem fazer nada. Então eles só vão na igreja e no sábado eles não trabalham. O pastor disse, interessante, né? Quer dizer que eles passam o sábado todo sem trabalhar. E a produção deles está igualzinha, bonita, igual a de vocês. Não tem alguma coisa errada nessa tua desculpa de não poder ir de manhã no culto porque a tua produção não vai ficar bonita? Nós somos especialistas em dar desculpas para Deus. Mas nós temos muito mais motivos para estarmos aqui. Para agradecermos, para pararmos um momento na semana, um momento no dia, aos pés de Jesus e deixar Ele falar. Ele nos dá vida, Ele nos dá saúde, Ele nos dá o ar que respiramos, Ele nos dá a condição de pensarmos, de trabalharmos, de produzirmos. Ele nos dá família, Ele nos dá amigos, Ele nos dá um país onde ainda temos a liberdade religiosa de ir e vir. Ele nos dá todas as condições de sermos o que somos e termos o que temos. E Ele mesmo disse que não deixará faltar o necessário para a nossa vida.
Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas eu vou acrescentar. Eu não vou deixar fora. Se apenas ouvimos e não praticamos, a balança desequilibra. Se apenas servimos, mas não temos tempo para parar e ouvir, também existe um desequilíbrio. Hoje, todos vocês escolheram a melhor parte. Estão aqui para ouvir o Senhor. Que essa palavra enche os vossos corações de fé. E que ela produza fruto na vida de vocês todos os dias. No amor, no serviço e na esperança. E que a balança da vida de vocês esteja sempre equilibrada. Ouvindo com fé, praticando com amor. Para a honra e glória do nosso Salvador. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.